Olá, planeta estranho. Os historiadores são infinitamente fascinados pelos estranhos eventos não resolvidos do passado. Ainda discutimos por que tantos aviões desaparecem sobre o Triângulo das Bermudas. Ou o que aconteceu com Amélia Earhart. Mas enquanto alguns mistérios históricos se tornam lendas inesquecíveis, outras histórias são esquecidas pelo tempo. Eles poderiam ser muito desconcertantes para descobrir o desaparecimento incrivelmente estranho de Fausto e toda sua tripulação no Oceano Atlântico, em 1968, incomodou os especialistas por anos. Embora os detalhes desta história sejam assustadores e convincentes, dificilmente é discutido. Recentemente, a inquietante história de Fausto está sendo reexaminada devido ao desejo de explicar o inexplicável. Você deseja saber mais? Bem-vindo ao Planeta Estranho, a casa do conhecimento. O Fausto era um barco de pesca localizado nas Ilhas Canárias, durante a década de 1960. Embora a pesca fosse sua principal tarefa, o tamanho maior do barco tornava-o capaz de transportar carga pela ilha de tempos em tempos. Além do proprietário Rafael Acosta, a tripulação da embarcação incluía os irmãos Ramon e Heliberto Hernandes, e seus primos Miguel e Viterbo Acosta. Todos esses homens eram marinheiros talentosos e habilidosos na casa dos 40 anos. Em 20 de julho de 1968, o navio partiu, menos Viterbo, que tinha um evento para participar. A tripulação descarregou sua carga com um plano de navegar para La Palma no dia seguinte. Por coincidência, um homem chamado Júlio Garcia procurava desesperadamente uma maneira de chegar a La Palma o mais rápido possível. Garcia trabalhava na manutenção de irrigação de uma propriedade próxima quando sua esposa ligou e disse que a filha de 2 meses estava muito doente e que precisava voltar para casa. Ele perdeu a linha principal para La Palma, então implorou a tripulação do Fausto para deixá-lo pegar uma carona. O pai de família queria tanto chegar em casa que até ofereceu dinheiro à tripulação para levá-lo a bordo. No entanto, os homens do Fausto foram gentis e permitiram que ele se juntasse a eles de graça. Embora parecesse sortudo na época, a viagem acabou sendo tudo menos isso. Depois de carregar sua carga de cerca de 10 quilos de frutas, partiram para a viagem de 8 horas a La Palma às 2h30 da manhã do dia 21 de julho. A rota não era novidade para a tripulação bem viajada. Eles faziam essa viagem exata dezenas de vezes. Além disso, o tempo estava perfeito para velejar. Céu limpo e mar calmo deveriam ter facilitado a viagem, que lhes permitiria chegar às 10 horas da manhã seguinte. É por isso que todos em La Palma ficaram surpresos quando às 10 da manhã vieram e não viram o Fausto. Em um esforço para localizar o navio desaparecido e relaxar as famílias preocupadas dos marinheiros, o proprietário do navio enviou outra tripulação para refazer o caminho do Fausto. Rafael supôs que os homens haviam quebrado e estavam à deriva em algum lugar ao longo do percurso. Uma mensagem de emergência sobre o Fausto foi transmitida a todos os navios da região. Os aviões se uniram aos esforços de busca, embora, apesar das condições claras, todos voltassem de mãos vazias. Os amigos e a família dos marinheiros desaparecidos estavam começando a temer o pior. Quase 4 dias se passaram sem avanços, quando um navio britânico chamado Duquesa transmitiu uma mensagem de rádio surpreendente e esperançosa. Quando o navio estava indo da América do Sul para a Holanda, eles avistaram um pequeno barco de pesca no meio do oceano. A tripulação do Duquesa confirmou que o bote em que tropeçava era o Fausto e, melhor ainda, eles confirmaram que todos a bordo estavam vivos. Ramon, Heliberto, Miguel e Júlio haviam sobrevivido, desidratados, queimados pelo sol e exaustos, mas vivos. Se ao menos esse fosse o fim da história deles. A notícia foi compartilhada com sua família e amigos, e parecia que um final feliz estava à vista. Mas os tripulantes do infeliz Fausto compartilharam um pedido estranho que mudaria tudo. Mesmo depois de tudo o que haviam passado, a equipe rejeitou a oferta de ser rebocada para a terra por seus socorristas. Em vez disso,
optaram por emprestar combustível, comida e cigarros do Duquesa, e voltar para casa em seu próprio navio. Quando lhes perguntaram por que iriam se aventurar com o navio que havia falhado com eles, a tripulação simplesmente respondeu que não havia nada de errado com o navio. Os que estavam a bordo do Duquesa disseram mais tarde que, embora os homens parecessem cansados, não mostravam sofrimento mental indicativo de marinheiros abandonados. Sem muito mais o que fazer, os socorristas carregaram o Fausto com os bens necessários para fazer a viagem de 18 horas de volta e os enviaram a caminho. O porto de origem deles aguardava ansiosamente o grande retorno do barco que eles acreditavam estar perdido para sempre. Essa celebração nunca ocorreria. Mais uma vez, as horas passaram e a tripulação nunca chegou ao seu destino. As esposas e filhos dos marinheiros até passaram a noite no cais, esperando para ver o Fausto no horizonte. Isso nunca veio. Em 26 de julho, o segundo esforço de busca do navio foi implantado. A busca foi mais uma vez em vão. Em 7 de agosto, a busca foi cancelada e o Fausto e sua equipe foram considerados oficialmente perdidos no mar. Foi assim que as coisas permaneceram até outubro. Em 9 de outubro, um navio italiano chamado Anne de Maio cruzou com uma pequena embarcação a caminho da Venezuela. Após uma inspeção mais minuciosa, os marinheiros conseguiam distinguir o nome desse barco de pesca à deriva: o Fausto. O primeiro companheiro, Luciano Acione, embarcou no navio abandonado e observou que tudo parecia estar no local e em condições de trabalho. Havia apenas um problema gritante: a equipe não estava em lugar algum. Até que ele abriu a escotilha do navio. Lá embaixo, havia um corpo de um homem nu deitado no chão. Ele tinha um rádio ao lado e um pequeno caderno com rabiscos em espanhol. Eles decidiram rebocar o navio para a costa e alertar as autoridades sobre sua descoberta alarmante. Em uma virada inacreditável, a tripulação da Anne de Maio enviou a notícia de que o Fausto havia afundado primeiro no oceano durante a noite. O corpo foi perdido junto com este navio aparentemente amaldiçoado. Não havia quase nada a mostrar para a ocorrência bizarra. Nada além do caderno que foi deixado pelo corpo. As autoridades traduziram o rabisco como: nunca conte ao nosso filho tudo o que aconteceu comigo. Você sabe que Deus queria esse destino para mim. Vos amo. Luz, esposa de Júlio Garcia, o homem que pegou carona com a equipe, confirmou que era a letra dele. Ela manteve a página rasgada até a morte em 2013. Até hoje, não há explicação para a história perturbadora do desaparecimento de o Fausto. Muitas explicações foram divulgadas sobre seu estranho comportamento à morte. Eles estavam com medo de serem presos pelas autoridades porque estavam carregando contrabando ou fazendo algo ilegal. Eles estavam tentando fugir para algum lugar, ou eles acabaram de encontrar uma mistura fatal de má sorte e más decisões. O tempo, no entanto, é frequentemente a única solução para encontrar a verdade. Um submarino da Segunda Guerra Mundial e sua tripulação inteira desapareceram por quase 80 anos, até que finalmente foi recuperado nas circunstâncias mais incomuns. O destino do USS Grunion e sua tripulação deixou as pessoas perplexas desde o final da Segunda Guerra Mundial. Sem notícias por mais de 8 décadas, parecia improvável que seus restos fossem encontrados. Tudo isso mudou com uma família muito determinada. Johnny Abelli foi o diretor e cofundador de uma empresa de dispositivos médicos com sede em Boston, que se interessou em conhecer o destino do Grunion. Para ele, encontrar os restos desse navio desaparecido foi uma tarefa incrivelmente pessoal. Seu pai era o comandante Manerte Abelli, a quem amigos e familiares chamavam carinhosamente de Jim. Em 1942, John tinha apenas 5 anos quando ele e seus 2 irmãos foram informados da embarcação desaparecida do pai. Sem chance de se despedir, começaram a trabalhar em algo para se lembrar dele. Ao longo dos anos, Johnny e seus irmãos começaram a montar o que chamavam de o livro de Jim. O que começou como algo que só queria ser mostrado para a família e os amigos surpreendentemente acabou sendo exatamente o que iniciou sua busca por respostas.
A jornada dos irmãos começou quando um parente mostrou o livro ao chefe, que por acaso era um historiador da Segunda Guerra Mundial. Eles passaram alguns detalhes sobre o Grunion para eles, onde a família descobriu uma pista inesperada. Em 1998, um tenente da Força Aérea comprou um diagrama de um antigo navio de guerra japonês, o Kano Maru, por $1. Curioso sobre suas origens, ele postou online e encontrou um historiador japonês chamado Yutaka Yosaki, onde revelou uma conexão surpreendente com o Grunion. Yosaki havia descoberto e traduzido um artigo da década de 1960 de um oficial da marinha japonesa que serviu a bordo do Kano Maru. Nele havia um relato detalhado de uma batalha que o navio teve com um submarino inimigo desconhecido, bem como sua possível localização. A batalha naval ocorreu perto de uma das ilhas do Alasca chamada Kiska. Os irmãos agora tinham um bom ponto de partida, mas não tinham ideia de como procurar um submarino debaixo d'água. Eles receberam alguns conselhos de um famoso oceanógrafo cujas descobertas foram lendárias. Robert Ballard tinha experiência em descobrir navios perdidos. Afinal, ele havia descoberto os destroços do RMS Titanic. Embora ele não tenha conseguido se juntar aos irmãos, ele lhes deu um curso intensivo sobre técnicas que eles poderiam usar para encontrar o submarino afundado. Sua aventura começou oficialmente em agosto de 2006, quando eles embarcaram no barco de pesca Aquila do Alasca, e transportaram equipamentos de sonar para procurar as coordenadas que Yosaki lhes enviara. Pesquisando mais de 250 km² de fundo do mar, eles finalmente descobriram algo uma semana depois. A 1000 metros de profundidade, as varreduras de sonar adquiriram uma forma estranha no fundo do oceano que parecia semelhante a um submarino, mas era um pouco mais curta do que o Grunion teria sido. Eles enviaram uma câmera ao fundo do mar para investigar. Ao se aproximarem de seu misterioso alvo, foram recebidos pela forma familiar de uma hélice, e não havia dúvida do que haviam encontrado: o local do longo e desaparecido local de descanso final de seu pai. Enquanto exploravam, ficaram impressionados com a história contada pelos destroços. Completamente devastado por anos no fundo do mar, o Grunion tinha um pedaço faltando de 15 metros do arco, e as escotilhas foram abertas. Ver os danos extensos também os ajudou a reunir o que exatamente havia acontecido com o submarino. Não há dúvida sobre o que aconteceu, disse o irmão mais velho, Bruce. Eles descobriram que o Grunion havia implodido sob a enorme pressão do mar profundo. Embora finalmente tivessem descoberto a verdade sobre o submarino desaparecido do pai, o trabalho deles ainda não havia terminado. Jim tinha sido apenas uma pessoa de uma tripulação de 70 homens que perdeu a vida no Grunion. Os irmãos Abel agora tinham uma nova missão: procurar as famílias de todas as pessoas que haviam trabalhado no submarino. Claro, isso era mais fácil dizer do que fazer. Enquanto despejavam arquivos genealógicos, registros familiares e cartas antigas que foram salvas por sua mãe, os irmãos Abel aprenderam mais sobre os homens que haviam se perdido no mar. Eles reuniram uma equipe para ajudar a rastrear outras famílias de maneiras não convencionais. E até foram ao rádio para ver se encontravam parentes do único soldado cuja família não haviam encontrado. E alguém ligou para avisá-los de que ele estava com o coração roxo pendurado na sala de jantar. A cura não foi reservada apenas para as famílias dos soldados americanos. Antes de afundar na guerra, o Grunion havia afundado 2 navios japoneses. Os irmãos encontraram a viúva de um dos comandantes do navio e enviaram flores para ela. Ela ficou tão emocionada com esse ato de bondade que, em troca, lhes enviou um presente feito à mão. Pode levar mais de 80 anos, mas os irmãos Abel finalmente chegaram a um fechamento sobre a morte de seu pai. E através de sua jornada notável, eles foram capazes de trazê-lo para muitas outras famílias que também nunca tiveram a chance de se despedir. O trabalho deles foi admirado pelo mencionado Robert Ballard, que no início da década de 1980 havia elaborado bastante currículo marítimo. Ele era um oficial aposentado da Marinha dos Estados Unidos e professor de oceanografia na Universidade de Rhode Island. Uma certa experiência tornou possível a descoberta dos Abeles.
Veja, em 1982, o ex-oficial da Marinha Americana se aproximou da Marinha para solicitar financiamento para desenvolver uma peça de tecnologia submersível robótica chamada Argo. Com essa tecnologia, ele poderia seguir a missão que vinha sonhando há um tempo. E essa missão? Encontrar os destroços do RMS Titanic. Sim, esse épico navio, construído como um luxuoso navio de passageiros britânico, o agora infame navio de cruzeiro foi marcado como navio inafundável, e embarcou em sua primeira viagem em 10 de abril de 1912. Dias depois, o navio atingiu um iceberg famoso pouco antes da meia-noite e afundou no fundo do oceano. Desde então, ninguém encontrou os destroços. Surpreendentemente, estava intocado e não descoberto. Então Ballard lançou sua ideia tecnológica, que foi ouvida pelo vice-chefe de operações navais da guerra submarina, Ronald Tuman. De sua perspectiva, a ideia da invenção era atraente, a missão de encontrar o Titanic, no entanto, era menos. Mas as engrenagens na cabeça de Tuman começaram a girar. A invenção de Ballard poderia ajudá-lo, e o país, a responder algumas questões políticas que surgiram durante a Guerra Fria. Mais especificamente, as perguntas de Tuman giravam em torno de dois outros famosos navios desaparecidos, o USS Treasure e o USS Scorpion. Eles, como o Titanic, enfrentaram mortes altamente divulgadas. O deles, no entanto, era mais misterioso. Tuman queria que a equipe de Ballard usasse sua tecnologia para ajudar a encontrar os destroços desaparecidos. Mas Ballard só queria usar sua inovadora tecnologia para descobrir os destroços do Titanic. Mas, assim como na vida, nas missões militares, nem sempre conseguimos o que queremos. Tuman deu a Ballard e sua equipe duas missões especiais: investigar o possível dano ambiental dos reatores nucleares dos submarinos, que ficavam no fundo do oceano, e procurar nos submarinos afundados por qualquer evidência de interferência soviética que possa ter causado a perda de energia. E foi assim que Ballard e sua equipe embarcaram em uma missão para encontrar não o Titanic, mas os navios desaparecidos. Você não saberia, depois de uma pesquisa, eles localizaram e estudaram o USS Treasure e o USS Scorpion. Os dados coletados indicaram que os reatores nucleares estavam estáveis onde estavam e não representavam ameaça ao meio ambiente. Mas e os soviéticos? Eles afundaram os dois navios? Além disso, a teoria de que os soviéticos eram responsáveis pela perda do USS Scorpion foi desmentida. Acontece que as duas tragédias submarinas eram exatamente isso, tragédias. Ballard conseguiu concluir a missão de Tuman rapidamente. De fato, sua equipe terminou 12 dias antes da data de término projetada. Mais emocionante, Tuman disse a Ballard que poderia procurar o Titanic se ainda restasse algum tempo. Ballard tinha que ser rápido e fazer horas extras para localizar com sucesso o Titanic. Tomando o conhecimento que aprendeu em sua missão secreta, sobre os efeitos das correntes oceânicas nos destroços afundando, ele partiu para encontrar alguma indicação do navio fantasma. Com o passar dos dias e dos fundos, Ballard procurou por qualquer sinal dos destroços. Por um tempo, mesmo com o Argo, ele não encontrou nada. E então, em 1º de setembro de 1985, ele pegou um pedaço de um navio. Com certeza, o navio quebrado deixou uma trilha que levou Ballard até ele, a mais de 3 km abaixo da superfície, e a 2.000 km de seu destino final na cidade de Nova York, fica o Titanic, dividido em duas partes a cerca de 1,5 km de distância um do outro. Um grande frenesi da mídia se seguiu, e isso deixou os oficiais da Marinha extremamente nervosos. Eles nunca esperaram que Ballard encontrasse o navio perdido. E se a missão ultra-secreta de encontrar o USS Treasure e o USS Scorpion surgisse? Felizmente para eles, as pessoas estavam tão concentradas no lendário Titanic que as pessoas nunca pararam para perguntar o que Ballard estava fazendo por aí. Sua missão, até agora, permaneceu em segredo. Felizmente, para a Marinha,
Sua missão secreta ficou em sigilo por décadas até o fim da Guerra Fria. Outras expedições de exploradores foram tornadas públicas, mas você se pergunta que outras missões ultra-secretas estão acontecendo bem debaixo do nosso nariz.